Feche agora os seus olhos, curve a sua cabeça, volta agora para o seu espírito, vamos ter um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um desses filhos do Senhor que estão aqui. Eles vieram aqui, ó Deus, porque eles querem receber uma palavra do céu. Eles querem ser alimentados. Ó Deus, eu peço ao Senhor, usa-me como instrumento afiado nas tuas mãos, para abençoá-los. Usa-me para trazer uma direção que vai muito além do que eu vou compartilhar aqui. Que hoje eles possam ter uma resposta de Deus. Que hoje eles possam receber fé no coração, para essa semana que começa. Que eles possam, ó Deus, ser renovados. Ó Deus, aquele que chegou aqui sobrecarregado, pesado, com fardo, oprimido, eu declaro que ele vai sentir a leveza do Espírito. Pai, eu oro em nome de Jesus, declaro que aquele que ainda não nasceu de novo, está aqui hoje, me ouvindo, que o teu Espírito possa ir de encontro a ele, e que hoje mesmo ele possa nascer de novo, ter uma experiência com o Senhor, ó Deus, de uma maneira extraordinária. Eu os abençoo em nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Quero pedir perdão para os irmãos, nós estamos sem a iluminação aqui do palco. Descobrimos ontem, na vigília, e aí, mas semana que vem vai estar organizada, amém? Aleluia. Queridos, o título da palavra é execute o juízo a seu favor. Nós já fomos abençoados. Amém? Queridos, Deus já trouxe o juízo, já veio em partes. Lá na cruz do Calvário, Deus trouxe juízo sobre Cristo Jesus. Os nossos, preste muita atenção aqui para você compreender. Lá na cruz do Calvário, Jesus tomou sobre si os nossos pecados. A cruz foi a ira de Deus, o juízo de Deus, a justiça de Deus sendo feita em Jesus. Vocês estão me entendendo aqui? Deus falou: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer dela, morrerá. Então havia um juízo para aqueles, se Adão o fizesse. E assim ele o fez. Mas, naquele dia, Deus pegou um animal e sacrificou e trouxe, o perdão ali para Adão. Ele morreu, mas não foi naquela hora. Foi posteriormente, muitos anos depois. Mas sempre após isso, Deus, como é que a ira de Deus era aplacada? Como era que o juízo de Deus era aplacado? Quando o animal era sacrificado. Depois se criou-se o tabernáculo e ali tinha um altar de holocausto e lá sacrificavam o animal. Havia o juízo de Deus, foi executado ali. Mas quando é que ele foi definitivo? Foi lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, a ira de Deus veio. Tanto é que Jesus falou assim: Pai, por que me desamparaste? Por que desamparou? Porque o nosso pecado estava nele. E ali nós não entendemos como era que Deus desamparou Jesus, que é Deus também. É algo que nós não conseguimos compreender. Porque o nosso pecado estava nele. Deus deu as costas para Jesus, para não dar as costas para nós agora. Então agora nós temos paz para com Deus. O juízo veio sobre Jesus. E ele levou sobre si todo o pecado do mundo, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o juízo já veio. Agora nós precisamos desfrutar de todo o benefício que há. Porque se uma vez Jesus foi julgado, foi condenado, e ele foi ao inferno, condenado por Deus, porque ele levou os nossos pecados, e ele foi ao inferno, mas o inferno não pôde detê-lo, porque nele não havia pecado. E ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele tem as chaves do inferno. Até no inferno o Senhor governa. Até lá, tudo bem, sabemos que lá não é o nosso lugar, mas até lá, porque quando Jesus foi lá, ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, e está com as chaves do inferno, amém? Amém? Deus,
ele executou o juízo. Mas olha só que está lá em Juízes capítulo 1, verso 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, e eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu sobre sorte. E Simeão partiu com ele. Amém? Mas antes eu preciso fazer uma introdução para vocês. Na Bíblia, cada nome dos livros da Bíblia estão logo ali, né, a chave do livro, o significado do livro está logo no início, sempre está no início. Quando nós lemos lá em Gênesis, e no início, já começa falando, e no início é o que? Gênesis, é o começo. Aqui nós vemos, então que o Senhor começa falando, no livro de Juízes, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram a Deus dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Aqui já está falando do assunto que vai ser dito aí em Juízes. Josué morreu, o que agora nós iremos fazer? O que nós devemos apropriar? E aqui nós vemos o seguinte, queridos: primeiro, Moisés levou o povo até, libertou ele do Egito e levou eles até a porta, da terra prometida. Mas quem é que entrou e desfrutou da terra prometida? Fala assim: Josué. Fala assim: Josué conquistou a promessa. Moisés aponta para a lei, porque dele veio a lei. Josué, que é a mesma, no hebraico, é a mesma origem, de Jesus, Yeshua. Josué aponta para a conquista. Jesus veio e conquistou todas as promessas para nós. Fala assim: eu sou herdeiro de Deus e das promessas. Amém? Só que aí aqui agora, então Moisés aponta para a lei, Josué aponta para Cristo, e agora aqui está falando dos juízes, está falando de, nós iremos ver posteriormente, o que esses homens, durante esse tempo, depois da morte de José, eles fizeram. Eles desfrutaram das bênçãos de Deus. Queridos, é muito importante você entender cada princípio de cada livro. Nós vamos ver aqui em Juízes que eram homens simples, chamados para desfrutar do juízo que Deus liberou sobre eles, do julgamento, e Deus abençoou cada um deles. Amém? Olha só, o livro de Josué começa dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Moisés aponta para a lei, Josué aponta para Jesus. Moisés precisava sair de cena para Josué entrar. Mas Josué também precisava sair de cena, que aponta para Jesus. Porque hoje o Senhor Jesus nos deu o quê? Toda a autoridade nos foi dada por meio de Jesus Cristo. Fala assim: eu tenho a autoridade para apropriar de todas as bênçãos que eu recebi por intermédio de Jesus. Amém? Eu quero saber se você está recebendo. Você sabia que é direito seu desfrutar de saúde? Você sabia que é direito seu você desfrutar de prosperidade? Você sabia que é direito seu você desfrutar de paz? Tudo isso é direito seu. Isso é direito adquirido. Por quê? Porque o juízo de Deus veio sobre Cristo. Cristo foi julgado e condenado em nosso lugar. Por que ele foi condenado? Para nos dar todas as sortes de bênção. Coloque aí para mim, Efésios capítulo 1, verso 3. O Deus e Pai de nosso, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, você já é abençoado em todas as coisas. Fala para esse irmão do seu lado, olha no olho dele, fala assim: você é abençoado na sua casa,
no seu trabalho, em todas as coisas, você já é abençoado. Aleluia. Queridos, o Senhor já nos deu a terra, Ele conquistou em nosso lugar, e nós precisamos nos apropriar do que é nosso. Ele já deu uma sentença favorável a nós. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 8, verso 12, que das nossas iniquidades Ele usou de misericórdia, e dos nossos pecados Ele jamais se lembrará. Nós já somos abençoados, agora nós precisamos tomar posse. Querido, sabia que bem a verdade, nós devemos pedir a Deus? Sim, peça a Deus. Mas você sabia também que se você não quiser pedir e já quiser agradecer, você também pode fazer esse tipo de oração? Senhor, me dá os R$350 que eu preciso para pagar aquela conta amanhã. E se bateu em cima, não fica achando que é por um acaso não, do valor que você está precisando. Sabe que é Deus falando com você. Mas você pode orar, sabe como? Deus, graça te dou, porque o Senhor já trouxe a provisão para mim. Eu tomo posse. O meu Senhor Jesus foi executado lá na cruz do Calvário. O julgamento veio sobre ele, porque ele levou a maldição para me dar toda a bênção. Aleluia. Olha só. Então, como é que nós podemos executar o juízo a nosso favor? Primeiro tópico, execute o juízo a seu favor, porque Deus faz coisas extraordinárias com pessoas simples. Queridos, o mais extraordinário é que Jesus veio, ficou 3 anos e meio. O ministério dele não foi 33 anos, foi só 3 anos e meio. 3 anos e meio. E ele escolheu quem? Os homens com maior QI que existia na época? Pensa comigo, ele veio, cumpriu a missão e teria que deixar alguém, um povo, para continuar. Quem que ele escolheu? Os sábios? Os entendidos? Pegou os ricos? Os poderosos? Pegou alguém que tinha um QI avançado? Não, quem que ele pegou? Os comuns, os simples. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, você está do lado de alguém que é como os discípulos, uma pessoa simples, e Deus vai me usar. Aleluia. Queridos, esses discípulos, olha que maravilhoso, esses discípulos transtornaram o mundo. Havia um império, olha aqui para mim, queridos, havia um império. O Império Romano era como se fosse hoje os Estados Unidos junto com a China. E durante os 300 primeiros anos, eles perseguiram os cristãos. Pegaram eles, colocaram alguns lá no Coliseu, para serem comidos por leões. Oprimiram, ameaçaram de morte. Larga essa fé de vocês. E mesmo a maior potência que dominava Israel na época e o mundo inteiro, não pôde deter o evangelho no qual foi pregado por aqueles discípulos. Vocês têm noção? Olha só, irmãos. Homens simples transtornaram o mundo. Como? Pelo evangelho e com o poder de Deus. Mas por quê? Porque Deus deu a eles de direito. O juízo veio sobre Jesus, e Jesus, porque recebeu toda a ira de Deus, liberou toda a bênção de Deus para eles. E deu toda a autoridade, foi dada a Cristo, e ele compartilhou com os discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui fala amém. E olha só, lá no livro de Juízes, então como eu falei para vocês, nós vemos no Êxodo, Moisés, estabelecendo ali a lei, e levando o povo, libertando ele, levando até o limiar lá da terra. Aí depois nós vemos em Josué conquistando. Moisés aponta para a lei, Josué aponta para Cristo. Conquistou todas as terras ali e promessas. E aí depois entregou, depois aí vem um livro de Juízes, logo após ali vem um livro de Juízes. E Juízes, mostrando ali que Josué entregou, levantou ali 12 juízes, pessoas simples,
para poder desfrutar das promessas de Deus que foram liberadas por intermédio da vontade do Senhor. Amém? Olha só, depois da morte de Josué, Deus levantou 12 juízes para executar a conquista de Josué. Da mesma forma acontece no Novo Testamento, foram 12 apóstolos. Irmãos, nada é por um acaso na Bíblia. 12 apóstolos e 12 homens foram escolhidos. E olha só, essas pessoas foram levantadas sem ser pessoas famosas, pessoas comuns. Olha só, Otiniel, o primeiro deles, era um anônimo, irmão mais novo de um famoso chamado Caleb. Otiniel. Eude, olha só, tudo que se diz dele é que era canhoto. Sangar, seu nome significa estranho. Débora, talvez você conheça ela, uma mulher comum que naquela sociedade não tinha proeminência, mas foi usada por Deus para profetizar. Gideão era um homem medroso. Quando você fica sabendo dos 300 de Gideão, você fica achando que ele era todo corajoso, mas não era, era alguém comum e medroso. Ele se diz que era alguém pequeno, de uma tribo pequena, e não era improvável, e Deus escolheu ele. Tola, seu nome significa verme, minhoca. Jair tinha dificuldade de prestar culto a Deus. Jefté era um filho de uma prostituta. Ibizã, um matuto de um vilarejo pequeno. Elom, um desconhecido de uma tribo pequena. Zebulon. Abdom era um rei envergonhado. Sansão tinha problema com mulheres. Ou seja, gente comum que foi usada de maneira extraordinária. Alguns ficam achando que Sansão era forte. Até alguns desenhos colocam Sansão como forte, como Hércules, cabelos grandes, fortes, como é um Hulk. Não era, era alguém comum. Mas quando o poder de Deus vinha sobre ele, grandes coisas ele fez. Agora, queridos, olha aqui para mim. Algo que está no meu coração. Eu estou com encargo, e tenho começado a fazer isso, a ensinar que todos podem profetizar. Eu quero ensinar a vocês que todos vocês podem e vão ser usados, aqueles que creem, para impor as mãos e pessoas serem curadas. O mover do Novo Testamento não é com grandes pastores. O mover do Novo Testamento é com gente comum, é com os irmãos. Nós, pastores, estamos aqui apenas para estimular, trazer fé e te ensinar para que você possa fluir. Irmãos, eu quero que você seja usado nessa semana. Olha aqui para mim. É muito bom você vir aqui ouvir o culto, preste atenção. É muito bom, venha, ouça, renova a sua fé. Mas sabe o que eu quero? Que você seja usado essa semana. Que você tome posse da autoridade que está dentro de você. O Deus Criador, o Todo-Poderoso, habita dentro de você. Está dentro de você. A obra que deveria ser feita foi feita por intermédio de Cristo, mas Ele está à espera da manifestação dos filhos de Deus. Eduardo, é lá na sua empresa, é lá na 44, é lá na sua loja. Profetiza, ora, prega, impõe as mãos. Agora imagina só um exército inteiro desse tomando posse. Fala amém, irmãos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Sai da caixinha. Aqui é de Deus, venha para a igreja, né, para o culto, perdão, aqui é um prédio, venha congregar, esteja conosco, aqui é um lugar para ser treinado, para você ser alimentado, para você cultuar a Deus. Mas o que eu quero? Eu quero que vocês jovens sejam usados lá na sua escola para profetizar, para liberar uma palavra de conhecimento, para orar, para liberar as boas novas. Irmãos, eu estou com esse desejo, porque eu creio que o mover do Espírito não é sobre um. Vocês estão lembrados qual foi o primeiro mover do Espírito? Estavam reunidos os 12 apóstolos, estavam reunidos 120 irmãos, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Não foi sobre Pedro, estava reunido Pedro, Tiago e João, e sobre eles veio o poder do alto. Não, estava reunido 120, que aponta para nós, e eles saíram transtornando o mundo.
Queridos, vamos lá. Estava eu, sábado agora, no shopping com a minha esposa, e a Aninha foi almoçar. Até Deus escolheu, eu estava pensando em ir no Flamboyant, mas ela falou, não, vamos no Goiânia Shopping. Eu falei, então vamos no Goiânia Shopping. E eu sou um marido obediente. A minha esposa sabe tudo que eu gosto e tudo que eu quero fazer. Brincadeira. Chegando lá, almoçamos, saímos, vamos andar? Nada é por um acaso. Vamos andar, fazer digestão. Como dizia meu avô, fazer uma digestão, meu filho. Falei, então vamos. Peguei a família andando. Passei numa loja. Aí eu vi uma moça lá com um monte de livro, caído no chão pegando. E Deus fala comigo assim. Aí pegando ali, os livros, colocando lá. Aí Deus falou assim comigo, falou, alguém passou na vida dela, bagunçou tudo, e ela está em frangalhos. Aí eu falei, vamos continuar andando. Eu falei, meu bem, Deus mandou falar com a moça ali. Mas será que eu não estou assim empolgado demais não, com esse negócio de profetizar? Que eu fico assim, né? Aí tá, fui andando, aí incomodando, falei, Deus, se tem alguma coisa, me dá um sinal. Aí passei em outra loja, do lado, Lu, e aí tinha uma mulher lá com as caixas no chão, abrindo as caixas, uma criança, abrindo as caixas vazia, tudo bagunçado a loja. Eu falei, mas Deus do céu. Aí Deus falou assim, parece que alguém deixou um vazio dentro dela. Eu falei, ah, Senhor Jesus. Aí numa outra loja tinha umas pegadinhas de desenho no chão, como se fosse de animal, adesivo. Falou assim, alguém deixou marca lá. Eu falei, ah. Aí eu falei, meu bem, vamos embora. Mas eu estou querendo falar com ela. E ela, estou querendo ir mesmo para casa. E eu falei assim, não, estou cansada. Aí eu falei, mas e agora, hein? Será que eu volto lá? Será que eu não estou empolgado demais, não? E aí eu falei, volto, não volto. Aí entrei no carro, estou saindo do estacionamento. Falei, não dá não, meu bem. Vamos brincar, vamos fazer um teste. Ver se o que Deus está falando comigo é verdade. E a minha mulher de Deus, falou amém. Paramos o carro lá, parei atrás de um lugar lá que podia. Desci, voltei correndo, subi as escadas, cheguei lá, meu ofegante dentro de mim, falando assim, né, aquela pressão para falar. Eu falei assim, moça, e eu falei, Deus, ela tem que estar sozinha, né, para não atrapalhar a vida dela. Eu falei, moça, é o seguinte, entrou uma pessoa na sua vida, bagunçou tudo. E ela começou a mexer os beiços assim, já querendo chorar. Eu falei assim, deixou um vazio dentro de você, e deixou algumas marcas. Aí ela desabou a chorar. Ela chorava, e mulher quando chora é chique, né? Elas levantam o olho assim para escorrer de cá, assim. Bota a mão no nariz, assim. Não é? Mulher chique, graças a Deus. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês aqui. Está aqui na palavra, mas eu vou falar que está no meu coração, amém? Deixa eu explicar algo para vocês. Tomar posse daquilo que Deus fez é isso. Você acha que Jesus iria andar no shopping só por andar? Até quando foi para comer e beber água, ele encontrou uma mulher faminta por ele. Aquela menina foi tocada por Deus. E aí eu até saí. Falei, não, vou embora. E eu falei, faz sentido para você? Chorando, faz tudo. Aí eu fui. Aí o Espírito Santo falou assim, pergunta se ela está congregando. Porque a unção profética também serve para evangelizar. Aí eu voltei e falei, você está congregando? Sou assembleiana, pastor. E eu falei, aleluia. E ela chorando assim na loja lá. Agora onde que eu quero chegar? As mesmas coisas que o Senhor Jesus fez, você e eu fomos chamados para fazer. Não é só o pastor, o Orlando me contando testemunho. Fizeram um evento lá e também Deus usou ele lá. E a pessoa falou, nossa, não sei se foi ele ou outra pessoa do discipulado. Falou a vida dele. E o cara ficou todo empolgado e já quer ir para o encontro. Fez até a inscrição do encontro. Vai ter encontro de jovens esse final de semana e no próximo de adulto. Ele falou, eu quero ir nesse lugar. Queridos, olha aqui para mim. Israel foi tomado, não foi por pessoas importantes, foi por pessoas comuns. Deus escolheu 12 homens simples para transtornar o mundo. É através de você que vai vir o último avivamento nessa terra, que antecede a volta do Senhor Jesus. Ele vai despertar você, para você fluir nos dons do Espírito, para você pregar o Evangelho, para você ser um instrumento, para orar por um enfermo. Creia, irmão, eu não sou melhor que você.
Mas eu estou tomando posse e crendo. E percebi que Deus vai me usar para curar enfermos. Mas Deus também quer te usar. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: eu estou olhando para alguém que vai ser usado por Deus nesses dias. Deus não precisa de pessoas extraordinárias para fazer a sua obra. Não precisa. Jesus morreu na cruz, levantou um homem simples para que transtornasse o mundo. E assim como os juízes, esses apóstolos sentarão em tronos para julgar as 12 tribos. Os juízes eram colocados ali para coordenar o povo de Deus. Deixa eu te falar algo. Os apóstolos vão julgar as tribos. Os juízes julgaram no seu tempo os povos. Mas eu preciso falar algo muito sério para você. Deus te levantou lá na sua casa, na sua família e no seu trabalho para você governar. Eu vou falar de novo. Deus levantou você na sua família, no seu trabalho, na sua parentela, na sua vizinhança, para você ser usado por Deus como autoridade. Não sou eu que vou fazer lá na sua casa. Homens, é você que vai ser usado. Esposas, é você. Lá no seu trabalho, é você. Você que foi chamado para ser usado por Deus. Eu não conheço o seu vizinho. Quem que você acha que Deus vai usar para ganhar o seu vizinho? Você. Não perca a oportunidade. Os planos de Deus não são frustrados. Se você não falar, alguém falará. Mas que seja você para ser usado. Fala do seu jeitão, mas fala. Pastor, eu fico sem graça. Enche o seu coração e a sua boca vai falar, porque a boca fala do que está cheio o coração. Irmãos, eu gosto de futebol. 2019 foi difícil para mim, irmãos. Eu não fui tão espiritual. O Flamengo ganhou tudo, irmãos. E aí eu queria falar muitas vezes do Flamengo. Você viu o jogo? Ganhou mais título que derrota no ano, jogando futebol. Era fácil falar, por quê? Porque eu estava gostando, e não há mal nisso. Mas sempre o Senhor tem que ser maior. Eu não sei o que está competindo aí dentro, mas uma coisa é certa: enche o seu coração com as coisas do alto, e a sua boca vai falar, porque vai sair de dentro do seu coração. Vai ser como um copo cheio, e que vai transbordar. Aleluia! Olha só, Deus ele não está à procura de pessoas. Você fica achando, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Clericalismo, você está cheio talvez de clericalismo, que é achar que é só o pastor Arlan, que quando ora as coisas acontecem. Não, é você. Deus te chamou. Experimenta amanhã Deus falar com você, e se Ele falar a respeito de alguém, vai lá e fala. Fala, ó, é o seguinte, me vê isso no coração, você está precisando disso? Experimenta. Se alguém falar, estou enfermo, posso orar por você? Irmãos, eu estou querendo tirar você da religiosidade e levar você a viver de maneira poderosa. Hoje eu fiz questão de colocar o áudio para meu filho ouvir, porque no dia que eu orei por ela, eu estou percebendo o Espírito Santo falando assim: eu quero te levar a curar, eu quero te levar a curar, eu quero te levar a curar. Além de profetizar, você vai orar e as pessoas serão curadas. Fiz questão de colocar para o meu filho ouvir, porque eu quero que meu filho olhe para mim e me veja como um grande homem de Deus, como melhor que os super-heróis da Marvel. Pais, Deus chamou para você ser um modelo muito melhor do que a Hollywood. Seu filho tem que olhar para você e falar assim: uau, meu pai é homem de Deus, sacudido. Você tem que orar para um dia você ter a oportunidade de expulsar um demônio na frente do seu menino. A próxima fase minha vai ser essa. Tá lá meus meninos, chegar lá e botar a mão, te odeio. Fala, odeia mesmo, e eu também, você vai sair dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Aí meu filho vai olhar e vai falar, uau. Irmãos, Deus nos chamou para viver uma vida no sobrenatural. Deus nos chamou para viver uma vida no sobrenatural. Vamos sair do ordinário, vamos sair do natural.
tem algo poderoso para nós vivermos. Experimenta, crê, proclame, fale o que você quer ver, não o que você está vendo. Começa a anunciar que grandes coisas acontecerão na sua vida, para que todos vejam e saibam o Deus que você serve. Não fique intimidado mediante as adversidades. Eu creio que é tempo de levantar um exército de homens e mulheres poderosos em Deus, que vão transtornar a região noroeste aqui, e que nós iremos viver um avivamento, mover de Deus, que nesse ano o culto vai estar lotado. Não é porque o pastor tem algo de extraordinário, não, é porque os irmãos vão pregar o evangelho com autoridade e com poder, e vai manifestar curas, sinais, milagres através das suas mãos. E aí você vai entrar no culto com os 3, 4 atrás. Vamos para o culto, e o cara vai vir, porque vai falar assim: olha, da onde que essa pessoa está recebendo tanta vida? Você fala assim: é Jesus, vamos lá que você precisa receber também. Aleluia! Queridos, o avivamento não vem de um homem só. Isso era na velha aliança. Agora nós estamos na nova aliança. O Espírito está em todos nós. Nós somos um corpo, assim bem ajustados, unidos, e vão manifestar poder do alto. E o mais lindo, sabe o que é? É que você sabia como é que o nosso corpo, quem é aqui da área da saúde, levanta a sua mão? Se eu falar besteira, vocês danam comigo, viu? Depois. Mas o nosso corpo tem os anticorpos, que são células que defendem o nosso corpo. Não é uma célula só, são muitos anticorpos. Corpo saudável tem muito anticorpo. Vocês estão me entendendo aqui? O que eu estou falando? Nós somos o corpo de Cristo. Você é o anticorpo. E nós iremos destruir toda obra do maligno. Deus quer usar todo mundo, não é um só. O corpo não é feito só do coração. O corpo é feito com olhos, braços, pernas, pulmões, rins, coração, intestino. É feito de tudo. Para de olhar para você e falar: quem sou eu? Eu tenho tantas falhas. Saiba que você já é totalmente perdoado, apesar das suas falhas. Não peque, não é bom, tem consequência. Não estou estimulando o pecado, mas saiba que diante do mundo espiritual, você é completamente perdoado. Para de falar que você não é nada. Se Deus mora aí dentro de você, por que você está ignorando Deus que mora aí dentro? Não é qualquer um não. É Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o que tem o universo nas palmas das mãos. Eu creio que um mover está vindo. Esse prédio aqui, irmãos, nós começamos aqui com 600 irmãos, já estamos com mais de 1.200. Nós quase dobramos. Mas eu quero contar algo com vocês aqui. Esse ano não vai caber. Não vai caber. Entrando, as portas lá, o povo em pé ali, ó. Mover de Deus. Mas sabe quem é que vai fazer esse mover? Você. Traz alguém para o culto domingo que vem. Fala de Jesus para alguém essa semana. Deixa Deus te usar. Ouse. Seja ousado. Amém? Olha só, queridos. Execute o juízo através do louvor. O livro de Juízes é uma exortação de Deus para que o povo se aproprie daquilo que Josué havia conquistado. Da mesma forma, o Senhor está falando hoje. Jesus já conquistou. O que você está esperando para tomar posse da herança? Olha só. Perguntaram. Josué conquistou tudo, entregou tudo para eles. Cristo conquistou tudo e entregou tudo para nós. Aí eles perguntaram: o que faremos? Quem dentre nós subirá primeiro? E olha só, Juízes 1, 2. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Sabe o que significa Judá? Louvor. Quem que vai subir primeiro? Judá. Louvor. O louvor vai subir primeiro. A equipe de louvor pode subir aqui já. Amém?
o louvor vai subir. Você quer desfrutar de vitórias? Então louve. Sempre louve. Está passando dificuldade? Louve. A luta está difícil? Louve. O céu está escuro? Louve. 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 Porque o louvor invade o céu. Louva o Senhor. Senhor, obrigado, porque o Senhor já fez na minha vida. Mas obrigado, porque o Senhor fez tudo o que eu precisava. Lá na cruz foi consumado. Jesus falou, sabe quando Jesus reclina a cabeça e fala, tetelestai? Ele está falando assim, está consumado. O que é está consumado? Está pronto. Está pronto. O que você precisa? Louve. Começa a louvar. Como é que Jericó, a primeira cidade, foi tomada? Dando volta e depois tocando trombeta e louvando. As muralhas caíram. Na medida que você louva, coisas poderosas vão acontecendo. Você vai tomando posse. E olha só, então a chave poderosa aqui para você desfrutar, né, do favor de Deus é você louvar. Pare de pedir para Deus o que Ele já fez e comece a louvar por aquilo que já é seu. Olha, você pode pedir por saúde? Pode, mas melhor ainda, falar, graças te dou, porque eu vou acordar amanhã e essa dor no joelho vai desaparecer. Quem tem dor no joelho ali? Levanta a mão. Vai desaparecer. Comece a agradecer. Louvo pelo que Ele já fez. Dallas Willard diz que nós perdemos muito tempo pedindo a Deus para fazer algo que Ele já fez, ou pedindo-lhe para fazer algo que nós deveríamos fazer. Simplesmente louve a Deus, tome posse da obra consumada. Queridos, tinha uma irmã que andava comigo, o nome dela é Liliette. Essa irmã, ela teve 3 filhos antes de se casar com o mesmo rapaz. Ela trabalhava na casa e o filho da patroa lá, eles tinham um namorico e ela teve 3 filhos. E essa mulher, quando chegou lá para mim, ela, na célula que eu liderava, ela ia de bicicleta com os meninos na garupa. Morava numa casinha lá no setor Coimbra, uma casinha lá que era quarto, a cozinha e sala, e tinha uma coberturinha assim na entrada, assim, da porta dela, estendia um pouquinho, que tinha uma maquininha lá, um tanquinho de lavar roupa, e era só isso. E ela converteu, ela creu, tomou posse das promessas, e ela ia para a cela de bicicleta, carregando um dos meninos, e o outro da bicicletinha, o mais velho. Acho que os 2 da bicicletinha, ou ela com 2, e ela ia louvando, chegava lá alegre, feliz, louvando, sem reclamar. E a célula minha era na minha casa. Então acabava que ela estava lá e não sentia acanhada. Era no Bueno, a casa organizada. E ela ia louvando. E ela falou assim, eu creio que eu vou casar com ele. E na época, esse homem que fez 3 filhos nela, estava com a outra mulher. E acabou que ele e a outra mulher foi no encontro. Ele não tinha casado com ela não, com essa outra. Foi no encontro, ele converteu e falou, não, vamos ter que parar mesmo de estar junto, porque Deus falou comigo que eu tenho que casar com a mãe dos meus 3 filhos, com a Eliette. Sabe? Passou um tempo, entrar na corte, fizeram a corte e casaram. Mas sabe o que ela fazia? Ela louvava, crendo que Deus já tinha dado o marido dela. Apesar das adversidades, ela louvava. O que é que você está pedindo? Com medo de não receber, mas Deus já te deu. Ah, pastor, eu estou num vale. É isso mesmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Unge minha cabeça com óleo, o cálice transborda, e o Senhor já tem preparado para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Agora, quem que é que você ainda está sendo escravizado, ainda está debaixo de jugo? Você é liberto.
Não aceite o jugo da pornografia, não aceite o jugo da escassez, da enfermidade, não aceite o jugo de um casamento ruim, não aceite, porque o Senhor já fez. O que você tem que fazer? Louvar. E por fim, que é o terceiro aspecto aqui, execute o juízo usando a espada da palavra. Então você, aí Judá fala, olha, eu vou subir, mas tem que ir junto comigo Simeão, meu irmão. Vocês lembram que eu falei no texto? Então, Simeão tem que subir junto comigo. Simeão significa aquele que ouve a palavra. Então o louvor tem que andar junto com a palavra. Por isso, queridos, olha aqui para mim, eu te recomendo algo. Não ouça canções mundanas, porque tem canções mundanas que se você for cantar, é o contrário da palavra. Você está traindo maldição para a sua vida. É totalmente o inverso do que você prega e quer viver. Por isso você deve cantar. E nem toda canção evangélica é de Deus. Tem muita canção evangélica que é do homem, que é o homem ir no centro. Mas cante canções que louvam a Deus, mas que também cante a palavra, que fala a palavra. Porque é o seguinte, o que anda junto? O louvor e a palavra. Leia a Bíblia esse ano, em nome de Jesus. Leia a Bíblia. Leia um capítulo, não precisa ler ela inteira não, mas leia a Bíblia. Louvor e a palavra. Então louve e proclame a palavra, e você vai desfrutar da herança que lhe foi dada. Deus executou o juízo em Cristo, foi julgado, e você ganhou a causa. Você fica, todo julgamento é ruim, né? Não, ruim quando você perde, mas quando o juiz julga a sua causa e te dá vitória, se alegra. Você serve o Deus que é vencedor. E você sabe o que Ele te fez? Mais que vencedores. Foi julgado, Cristo foi condenado, você foi salvo. Você sabe quem que nós éramos? Barrabás. Sabe o que significa o nome Barrabás? Filho do Pai. Quem que merecia morrer na cruz por causa dos pecados? Barrabás. Cristo não tinha pecado, mas ele tomou o lugar de Barrabás. Barrabás foi solto, o filho do Pai foi solto. Você foi solto para se tornar filho do Pai. Barrabás não foi julgado, Cristo foi julgado, executado. Barrabás foi inocentado. Eu estou olhando aqui para diante de homens de Deus e mulheres de Deus que são inocentes. Isso é forte. Quem é nascido de novo é inocente. É forte. Pastor, mas e os meus pecados? Sim, não peque, é ruim, mas você é nova natureza em Deus. O sangue de Jesus está sobre você. Não peque, porque a consequência do pecado continua te alcançando. Não peque, não é bom. Mas diante dos olhos de Deus eu preciso te falar uma coisa. Você é completamente alvo como a neve. Vamos ficar de pé, porque nós vamos louvar a Deus. Nós vamos fazer o seguinte, não saia, por favor. Eu quero depois liberar um mover aqui entre nós. Me dá 10 minutos só. Nós vamos louvar uma canção, depois nós vamos orar e grandes coisas vão acontecer aqui hoje. Oh, Espírito de Deus, comece a invocar o nome do Senhor. Comece a louvar Ele com as suas palavras. Oh, Espírito de Deus, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas, Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção erga suas chegou. mãos. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Louve a Deus. Com muito louvor, com muito Visualiza a vitória na sua vida, a vitória na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida espiritual. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes,
tirando os espinhos, correntes sendo quebradas, anjos pra contigo lutar. Oh! Ele abre as portas Anjos pra ninguém pelejando por fechar. você. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite com toda a fé. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito Aumenta a sua voz. com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Deus não rejeita a oração, Deus não rejeita a oração. Nunca vi um justo sem resposta. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. No sofrimento, Oh, aleluia! basta somente esperar o que Deus irá fazer. Oh, gera uma expectativa no seu coração. Oh, quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Chegou. Esse é o ano. Esse é o ano. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa. O seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as Anjos portas pelejando pra por ninguém você. vai fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Só aqueles que vão receber, coloca a mão pra frente assim. Coloca a mão como que recebe nessa noite. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Com toda a força do seu coração, cante bem alto. Mais forte que você puder. Os céus estão abertos sobre nós. Com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender. A gente precisa. O que Deus está falando. Esse é o ano da restituição na sua vida. Quando Ele fica em silêncio, Ele está trabalhando. porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Senhor, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
Feche os seus olhos agora. Aliás, esse rapaz de preto aí, camiseta preta aqui, quer falar para você que não é o fim. Mas que você não veja, parece tudo difícil, está complicado, não é o fim. Acima das nuvens escuras tem um céu, um sol da justiça que está sobre você. Amém? Não é o seu fim. Deus ouve a sua oração. Tem saída. Deus manda falar para você, tem saída. Não está sem saída não, tem saída. Oh Espírito de Deus. Pai, na autoridade e no poder do nome do Senhor Jesus, eu declaro, ó Deus, que cadeias são quebradas nessa noite. Ó Deus, grilhões, ó Deus, aquilo que está atrapalhando, está resistindo, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Eu libero sobre eles, ó Deus, Pai, uma mente renovada que vai apropriar de toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus na religião celestial. Eu declaro, ó Deus, que eles vão desfrutar, ó Deus, de restituição. Esse é o ano de restituição, restituição, ó Deus, em todas as áreas da vida deles. Eu quero declarar que a bênção do Senhor chegará sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre a sua vida espiritual. Pai, eu quero declarar que eles vão desfrutar do melhor ano da vida deles, um ano abundante, um ano abundante. Eles vão louvar o Senhor, vão declarar a palavra e vão apropriar em nome de Jesus. Agora faça o seguinte, abraça essa pessoa do seu lado, comece a orar por ele. Se você está com o seu cônjuge, com a sua família, ore pela sua família, libera decretos agora. Comece a louvar a Deus e agradecer por aquilo que Ele vai fazer esse ano. Só mais 2 minutinhos. Ore declarando a bênção na sua casa, a bênção no seu casamento, a bênção na sua família, a bênção sobre a sua saúde, a bênção sobre as suas finanças. Declara. Restituição. Restituição. Oh, Espírito de Deus. Restauração. Flua. Famílias transformadas. E Poder. muita abundância. Poder. Vida abundante. Poder. Sendo derramada. Palavras estão sendo ligadas na terra e no céu. Essa noite, a glória de Deus. Palavras. Poderoso Deus. Chacatarabaçocotorobos. Chequeterabaxodorobos. Famílias, restauração de famílias, filhos voltando para casa. Você crescendo espiritualmente, aquecendo o seu coração. Oh, Espírito de Deus, repete comigo, fala assim: eu sou filho amado de Deus, e eu tomo posse da herança, das promessas que o Senhor tem para mim, e eu creio que eu vou desfrutar da herança, da saúde, da provisão, da paz. Eu vou desfrutar de uma vida abundante no Senhor. E tudo que eu intentar a fazer, eu serei bem sucedido. E este ano é o ano da restituição, é o ano da novidade de Deus na minha vida. E quem crê, diz amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Dá um glória a Deus. Aleluia.